Amém? Vamos à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia aí no celular, sua Bíblia impressa, nós vamos colocar aqui também, projetar. Mateus, capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo 9 também. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 13 a palavra do Senhor. O título da mensagem aqui diz: A vocação de Mateus. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós vamos nessa noite frisar aqui o versículo de número 12. Amém? Recapitulando ele, Mateus 9:12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Aqui estamos, Jesus, para ouvir a tua palavra. O Senhor já tem falado durante este culto, durante este período que estamos aqui reunidos como igreja. Continua falando, meu Pai, ao nosso coração. Continua falando em nossas vidas, direcionando, despertando, capacitando a tua igreja, Pai, para continuar fazendo a tua obra. Dá-nos sabedoria, discernimento, usa a minha vida como um canal de bênção, como o Senhor bem quiser. Ministra ao meu e ao coração da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvamos a Deus por tudo que Ele já tem ministrado ao nosso coração aqui nessa noite. Se parássemos aqui, com certeza a gente já sairia alimentado, já sairia entendendo o que Deus quer de nós. E tudo que foi dito aqui é uma verdade. Estar no ambiente de culto, estar reunido como igreja, nada mais é do que uma oportunidade que muitos gostariam e nem sempre têm. Muitos desejariam, mas não podem. E enquanto falavam aqui, eu já contei esse testemunho, mas é sempre bom lembrar para ver quão privilegiado eu e você somos. A primeira igreja que eu tive o privilégio de dirigir, eu tinha 23 anos de idade, próximo ali a São Mateus, e ali nós aprendemos muito naquela igreja, apesar que alguns cultos era apenas eu, minha esposa e a Mariana ainda pequena, mas eram os cultos onde nós derramávamos o coração na presença de Deus. E ali naquela igreja havia uma senhora com
um câncer terminal, uma senhora de muita idade. E todo primeiro domingo do mês nós íamos levar ceia para ela. Nós iríamos fazer um culto na casa dela. E quando a gente chegava ali e que ela sabia que nós estávamos entrando para cultuar com ela, ela já começava a chorar. Ela já começava a se emocionar, porque ela já não tinha mais condições de entrar nas portas da igreja, estar reunido. Ela não tinha condições físicas para levantar da cama e ir até a igreja. E toda vez que a gente começava o culto, ela pedia um louvor após o outro. Ela pedia uma canção, ela pedia: canta outro, pastor. Agora canta mais um. Agora canta mais um. E quando víamos, o horário já estava estendido, mas o coração dela estava queimando por sentir a presença de Deus. A pergunta é: o quanto o nosso coração ainda queima por buscar as coisas espirituais? O quanto o nosso coração queima por buscar mais de Deus, por desejar sentir a presença de Deus? É bem verdade, e a gente pode pegar no mundo secular, e aqui é mais fácil pegar as mulheres como exemplo, né? Vocês vão entender logo, que não podem ver uma promoção, que não podem ver algo que está, né? Quantas e quantas vezes dizem que está chegando uma promoção, aquela loja vai entrar em saldão, a Black Friday, né? É fraude, né? Dizem, né? Vai entrar em promoção. Aqui próximo da gente tinha uma loja de fábrica, né? E eu lembro que de tempos em tempos eles abriam, tal dia vai abrir a loja e vai ter promoção. E eu lembro que já chegaram aí de madrugada, 6, 5 da manhã, alguém já pegou fila de madrugada para promoção? Amém. Por quê? Nós vemos e enxergamos um benefício para nós. Nós falamos o quê? Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que ir para a fila, pode estar frio, pode estar nevando, nós vamos dar um jeito. Por quê? Porque trará benefício para nós. Agora, quando se diz respeito às coisas espirituais, a única vez que nós não vamos nos esforçar dessa maneira é quando não entendemos os benefícios espirituais que nos traz. Estar na casa de Deus, ouvir uma palavra, louvar junto com a igreja. O Senhor diz que é necessário que aqueles que se aproximam dele crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você chegar na presença do Senhor, como foi dito aqui, já chegue pensando: pode ser meu último culto aqui nessa terra, pode ser a última vez que eu vou ouvir a palavra de Deus, então deixa eu dar atenção, deixa eu louvar com o melhor do meu fôlego, o melhor da minha voz, o melhor do meu coração, deixa eu entregar, porque para Deus é o melhor. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade, pensando que amanhã sim é que eu farei melhor, amanhã sim é que eu vou me dedicar. Faça hoje, faça enquanto está na tua mão. Foi dito aqui no começo do culto pelo Fernando, o amanhã não está sob o nosso controle. Há 2 dias que não está em nosso controle, o ontem e o amanhã, mas o hoje está. O hoje está em nossa mão, e é hoje a oportunidade de adorar e bendizer ao nome do Senhor. Então, se dedique às coisas de Deus, se dedique às coisas espirituais. Aqui é só o resumo. Eu costumo dizer, a gente costuma dizer isso aqui em nossa igreja: o culto de quinta, o culto de domingo é só o resumo do que nós somos na semana. Não adianta durante a semana nós colocarmos uma capa, colocarmos uma máscara e não sermos servos e não sermos, refletirmos a Cristo. Mas se durante a semana nós
fomos servos lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, aonde quer que a gente pisar, quando chegar no domingo, será reunião daqueles que querem viver como Jesus. Como está a nossa vida? E o Espírito Santo me colocava no coração essa semana esse versículo, o versículo 12, a qual nós lemos, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Aqui nós lemos o chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Mateus, ele foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus. E Jesus chega à sua cidade, a cidade de Cafarnaum, aonde ele residia, e ele vai até um lugar onde se colhia os impostos. E é interessante, observando o texto, que quando Jesus chega, Mateus era um dos cobradores de imposto. Ele era judeu, mas ele trabalhava para Roma, ele trabalhava para os romanos, e por seus compatriotas ele era mal visto. Pelos seus compatriotas, ele era alguém que, além de trabalhar para o inimigo, ainda cobrava, superfaturava os impostos. Ele era mal visto, mas diz a palavra que Jesus chegou e fez apenas um convite: vem e me segue, vem e após mim. É interessante, e aqui já fica a primeira lição para nós, que muitas vezes nós queremos convencer alguém de quem é Jesus, por mais maravilhoso que ele seja, por tão glorioso que ele seja, mas a gente quer insistir, a gente quer talvez enfiar na cabeça da pessoa: Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo se chama Espírito Santo de Deus. Então deixa eu te convidar a fazer uma coisa. Tem alguém da tua família que precisa de Jesus? Tem alguém na sua vizinhança? Tem alguém no seu trabalho? Eu te convido a orar por ele, eu te convido a continuar intercedendo, e o Espírito Santo fará a obra na vida dele. O Espírito Santo se encarrega de tocar naquele coração, de colocar um coração de carne, se tiver um coração de pedra lá, mas uma hora ele se rende a Jesus. Jesus não chegou e apontou o dedo para Mateus e disse: Mateus, você está defraudando o povo, você é um corrupto, olha, arrependa do seu pecado e me siga. Não. Jesus chega até Mateus, publicano, cobrador de imposto, e diz: Mateus, me segue, vem após mim. E diz a palavra que Mateus deixou tudo e o seguiu. Mateus deixou aquela mesa, deixou a calculadora de lado, deixou ali tudo que dizia respeito aos impostos e disse assim: eu preciso seguir Jesus. E você precisa entender o que implicava isso. Ao contrário de Pedro e alguns outros apóstolos que deixaram a pesca, que eles poderiam e até tentaram voltar a pescar quando Jesus não estava, Mateus estava abrindo mão de algo que não tinha mais volta. Muitos e muitos desejavam aquele emprego. Muitos, é como se fosse hoje um concursado. Mas você tem vaga numa faculdade federal, você tem vaga num cargo público aí estável. Mateus estava fazendo o seguinte: olha, esse cargo estável não serve mais para mim, esse serviço público não serve mais para mim, porque eu encontrei coisa melhor agora, eu encontrei Jesus, não tinha mais volta. Então aqui já fica a segunda lição para nós:
Seguir a Jesus é algo que não tem mais volta. É a melhor coisa que a gente fez, mas isso não tem mais volta. Siga Ele com intensidade. Siga Jesus. Mateus fez isso, deixou lá a alfândega e começou a seguir Jesus. Mas não só isso, a Bíblia diz, e Lucas e Marcos também vai relatar a mesma passagem da conversão de Mateus. Esse convite de Jesus bate no coração de Mateus e transforma. Um outro publicano, um outro cobrador de imposto famoso, e a gente fala bastante dele, é Zaqueu, que também, por um convite de Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém entrar em tua casa. Mateus também, uma palavra de Jesus: segue-me, segue-me, e Mateus passou a seguir Jesus. Mas não só isso, Mateus, essa palavra, quando bate no coração de Mateus, transforma a vida dele. O Fernando falou aqui sobre avivamento, sobre avivar, trazer uma chama novamente para a igreja. E eu acredito, eu tenho orado ao Senhor, e eu tenho total certeza que o avivamento que Jesus trará antes do seu retorno já está começando. Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar a igreja, e esse avivamento que se dará antes do retorno de Jesus já está começando, é para a nossa geração. Você crê assim nessa noite? Amém? E esse avivamento, ele não pode e não estará desvinculado da palavra de Deus. Tudo que Deus fez do princípio, nós estávamos antes do culto falando do princípio, eu e o Gabriel. No princípio, o princípio já revela Cristo, o princípio já fala que Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então, o avivamento que Jesus trará, e já começou, está vinculado à sua palavra. E no caso de Mateus não foi diferente. Como Jesus avivou a vida de Mateus? Mateus, pela palavra, segue-me. Aquele segue-me de Jesus falou muito mais para Mateus. Para a gente é apenas uma frase, uma palavra isolada, mas no coração de Mateus queimava. No coração de Mateus foi oportunidade de mudança. No coração de Mateus era a oportunidade dos outros não ver mais ele como alguém que defraudava, como alguém que era corrupto, como alguém que usava da sua profissão para defraudar os outros. Aquele segue-me de Jesus queimou dentro dele, e é uma oportunidade. Sabe o que Jesus quer dar para nós aqui nessa noite? Oportunidade através da palavra. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido para Jesus, eu não sei o que tem queimado em seu coração. Talvez é algo que você diz assim: Senhor, eu estou carregando esse peso. Jesus, eu estou carregando esse rótulo. Jesus, eu estou carregando isso dentro de mim, Pai. Os outros me olham, os outros me veem, e eles me enxergam assim, e isso está causando um peso dentro de mim. Mateus era assim. Olhavam para ele e diziam: lá vai um corrupto, lá vai alguém que leva vantagem dos pobres. Era algo que pesava em Mateus. Mas quando vem Jesus e diz: segue-me, ele tira o fardo da vida de Mateus, e aquilo que Jesus faz traz paz, traz alegria, traz no teu e no meu coração a paz que excede o entendimento humano. E Mateus, quando recebe esta palavra, ele fica tão feliz. Quando ele recebe esse alívio da parte de Jesus, ele fica tão, ele aproveita tanto a oportunidade, que ele faz uma festa para Jesus. Diz a palavra que ele diz: Jesus, olha, hoje à noite vai ter um jantar lá em casa, eu quero que o senhor vá lá. O senhor vai? E Jesus diz: é para já, Mateus, é comigo mesmo, crente come, vamos lá. É comigo mesmo. E Jesus aproveita e Jesus vai à casa de Mateus, naquele jantar que ele prepara.
Mas o que acontece, e aí chega no versículo que nós queremos tratar nessa noite: os de fora olham e veem a festa. Pensa no negócio que causa tribulação, é quando alguém não foi convidado para a festa. Pensa no trem que causa tribulação. Alguém olha de fora e diz: ah, Mateus, não me chamou, né? Ah, vamos arrumar uma confusão aqui. Jesus, você está sentando com publicano? Você está sentando com pecadores? Quantas e quantas pessoas não entendem, não compreendem o que Jesus veio fazer. Jesus, ele não veio chamar aqueles que já se colocam como salvos. Eles já têm o título de salvos, de regenerados, de transformados. Não, Jesus veio chamar aquele que se havia perdido, aquele que se havia saído do rebanho. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas. Graças a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Amém? E Jesus, ouvindo e sentindo o que os religiosos, o que os escribas diziam: olha, Jesus está sentado com Mateus, e Mateus é um corrupto. Olha, Jesus está sentado. Não bastava só estar Mateus. Mateus chama todos os outros publicanos. Mateus chama todos os seus colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque quem conhece Jesus logo quer transpassar para os outros, quer transmitir para os outros. Mateus chama todos, eles estavam sentados, e os escribas olham e dizem: Jesus está sentado com pecadores. Ah, ele não é o Messias, não. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, vira e diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E por muito tempo, meus irmãos, eu passava por esse texto, por esse versículo correndo, e inconscientemente eu pensava que Jesus estava aprovando a maneira de viver dos judeus. Olhando superficialmente, Jesus está chamando eles de sãos. Jesus está chamando eles aprovando a maneira de viver deles. Mas essa semana eu lendo esse versículo, ele queimou no meu coração. Jesus, não por uma, não por duas vezes, ele chamou esses mesmos escribas e fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Era um sepulcro bonito por fora, talvez com uma escultura, talvez com a grama arrumada, com mármore, com granito, algo talvez bonito, mas por dentro continuava tendo um corpo, morte. O que Jesus estava dizendo é que eles tinham aparência boa, mas que ele conhecia o interior. E quando Jesus diz a eles: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus está dizendo a eles é: olha, vocês acham, se colocam como pessoas saudáveis. E quem acha que é saudável e não precisa procurar um médico, não foi para esse que eu vim. Mas eu vim para aquele que reconhece que está doente e precisa ser curado. Eu vim para aqueles que entendem que tem uma enfermidade e precisa ser tratada. O que Jesus está nos ensinando é: com quem já acha que está tudo normal, quando nós acharmos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que não precisamos de um check-up, que não precisamos ver: ah não, essa dor aqui é de vez em quando, ah não, eu sinto isso, mas é uma vez por semana só, não preciso ir no médico.
Tem alguém assim na sua família? Conhece alguém? Amém? Eu não preciso ir no médico. Deus está falando, Jesus está falando, não é para você. O reino, as coisas espirituais, é para aqueles que olham e dizem: ei, aqui está doendo, eu preciso do médico dos médicos. Talvez nessa noite há algo na minha e na sua vida que talvez estejamos relevando, estejamos empurrando com a barriga, mas a gente questiona Deus: Deus, por que eu não consigo ter uma vida saudável? E a gente esquece que doeu, e a gente esquece que está com dor, e a gente esquece que a gente está vivendo à base de remédio. E a gente questiona Deus: Deus, eu não consigo ter uma vida financeira saudável, eu não consigo ter uma vida sentimental saudável, eu não consigo ter uma vida espiritual saudável. A gente questiona Deus, como se o problema estivesse em Deus, como se o problema fosse só dele. E aí hoje Deus nos traz aqui e nos lembra: você falou que estava são, eu falei que estava tudo bem. Eu falei para Jesus: Jesus, eu não preciso de você, eu estou saudável. Eu não preciso de você, eu ando bem. Eu não preciso de você, minhas mãos estão tudo tranquilo. Eu não preciso de você, Jesus, eu enxergo bem. E Jesus diz: se você disse que estava tudo bem, por que agora você questiona que não está fluindo? Se você disse que estava tudo bem, por que você reclama que agora as coisas não andam, estão barrado, você não sente mais a presença, você não sabe mais seu propósito, você não sabe mais para que está nessa terra? Sabe por quê? Porque você disse que estava são, e quando você diz que está são, Jesus diz assim: então você não precisa de mim, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que precisam de médicos. Deus nos traz aqui, nos reúne e diz: olha, Mateus entendeu, ele sim era um corrupto e não escondeu de Jesus, não quis se proclamar justo, não, ele entendeu a sua falência, a sua dívida, e entendeu que Jesus era o médico para curar. Nessa noite talvez há um peso, há algo que não esteja fluindo em tua vida. Jesus quer colocar a mão, Jesus quer tratar. Eu lembro que um tempo atrás nós estávamos no culto, ainda na casa da minha mãe, e o Gabriel trouxe uma palavra que na época eu disse: eu estava preparando uma palavra assim também, que era sobre o analgésico e a cirurgia. Qual é a diferença do analgésico e da cirurgia? O analgésico é algo provisório. O analgésico dói um pouquinho, alguém diz: dá um Dorflex aí, é cartelas e cartelas. Né? Tem algum mais forte? Esse que conhece aí. Tem algum mais forte? Tem mais alguém aí que conhece? A dona Arlene, a irmã Arlene ali. Tem algum? Está doendo. Dá o Dorflex aqui. Dá o analgésico aqui. O que é isso? É algo provisório. Eu estou dizendo, eu não preciso do médico. O médico demora muito. O médico tem que agendar. O médico é meses e meses. É assim ou não é? Mas talvez o que a gente tem precise passar por uma cirurgia. Sabe por quê? Porque no analgésico, uma hora o corpo vai se acostumar e não fará mais efeito. O analgésico, uma hora não mais vai passar momentaneamente, a dor vai voltar e vai voltar mais intensa. Agora, quando faz a cirurgia, é completo, é real, transforma. Como está a nossa vida? Jesus está dizendo assim: ei, enquanto você disser que está tudo bem, está tudo bem. Enquanto você não quiser falar do assunto, não vamos falar do assunto. Enquanto você achar que não precisa desenterrar para resolver, não vamos desenterrar.
Enquanto você falar que é são, enquanto os judeus, e até hoje eles dizem, eu falava isso com o Gabriel, até hoje os judeus dizem, nós somos sãos, nós não precisamos de médico. Jesus não era o médico que precisávamos, até hoje eles dizem. E Jesus não manda anjo, porque ele já enviou seu filho. E Jesus não manda um meteoro cair lá, não. A mensagem continua sendo pregada. O dia que a mensagem cai no coração deles, como caiu no de Mateus, e nessa noite está caindo no teu coração, e a gente diz: ei, estou doente, aonde eu vou? Vá até o médico dos médicos, Jesus. Jesus quer operar nessa noite. Jesus quer operar nessa noite. Vamos deixar Jesus trabalhar? Vamos deixar Jesus entrar nessa ferida, tratar esta ferida para você? Qual é? Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor quer tratar feridas. Para você caminhar, para você progredir, o seu corpo precisa estar saudável. Ninguém tem uma performance boa de atleta ferido. O que acontece quando um atleta tem um trauma, um estilamento, é isso que é, né? Ele tem que tratar. Se o atleta não tratar, o rendimento dele não será o mesmo. E alguns que gostam de futebol olham e dizem: ó, Gustavo ali já, ô, meu time aqui. Olha para o time e diz: ganha 500 mil e não rende nada, ganha 1 milhão e não rende nada. E o Gustavo fica bravo, e o Gustavo: queima ele, Jesus. Não adianta, Gustavo. Mas o que a gente tem que entender? Talvez esse atleta, e a gente conhece histórias de atleta assim, que diz: o joelho dele é acabado. Mas não é o mesmo. Lá na juventude ele rendia, nós achávamos que ele seria o craque, o melhor do mundo, mas não rende mais. Por quê? Não tratou direito, não operou na hora certa, está vivendo à base de analgésico, está dizendo assim: eu não preciso de médico. E olha que interessante esse paralelo. A carreira é encurtada. Isso é forte, irmãos. Olha o que Deus está ministrando para o nosso coração aqui hoje. A carreira é encurtada. Qual o rendimento? Quanto você quer render para o reino de Deus? Quanto você está rendendo hoje com essa ferida que você não trata? Quanto você está rendendo hoje para Jesus? Você diz, você está indo arrastando a perna, e você diz: vamos embora. Que vale a intenção. Jesus: não, eu quero te ver correndo. Não, Jesus, deixa assim mesmo. Eu estou indo, o importante é ir. Eu quero ver você correndo. Eu não te fiz para arrastar a perna, eu não te fiz para ir na cama. Quando chega na cama, pela palavra, Jesus: ei, perdoados estão os seus pecados. A Bíblia diz no próprio livro de Mateus, um pouquinho antes dessa passagem: 4 amigos levaram um paralítico na cama. Os amigos chegam e levam até Jesus. Mas sabe como ele sai de lá? Jesus diz assim: ó, você veio com 4 amigos, mas agora pega você, a sua cama, e anda. Você pode ter chegado arrastado até a presença de Jesus, mas Ele quer te fazer andar e trabalhar, levar sua cama ainda. Como está teu rendimento com Jesus? Vamos tratar essa ferida hoje? Chega de analgésico. É de ceia em ceia. Oh, Jesus, é o meu analgésico mensal. Oh, Jesus, tu conhece meu coração, tu conhece a minha vida, Jesus. Não, tem cirurgia para você. A ceia deve ser lembrança, não um peso para você.
A ceia deve ser lembrança do que Jesus já fez e como Ele quer usar a sua vida. Mas a gente usa de analgésico. Deixa eu tomar o suco, deixa eu comer o pão. Tu conhece, né, Jesus? Tu sabe que eu estou falho, Jesus. Tu sabe que eu sou homem, né, Jesus? Você lembra ainda? É porque está ferido. É porque está arrastando a perna. É porque está à base de analgésico. E Jesus quer operar hoje. Jesus quer fazer a cirurgia espiritual nessa noite. E às vezes a gente sabe. E por isso que foi dito aqui de intensidade. Foi dito aqui de quanto a gente se doa para as coisas de Deus. E quando a gente está doente, e quando a gente diz, eu não preciso, eu sou são, eu não preciso de médico, eu não preciso de Jesus. Por isso a gente não coloca a mão em muitas outras coisas. Por isso a gente não é tão intenso como deveria. Porque a gente sabe que não vai render. Porque a gente sabe que vai doer. Porque a gente sabe, se eu entrar numa dividida, eu perco a minha perna. Se eu entrar com intensidade nessas coisas de Deus, eu não vou aguentar, porque está doendo. Eu falei que não precisava de médico, mas dói. Eu falei que não precisava de Jesus, mas dói. Ele quer trabalhar hoje nessa ferida aí. Vai sair zerada. Vai sair 0 quilômetro. Você crê assim nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde dói? Aonde você se acostumou com a dor? Aonde você se acostumou com a dor? Não se acostuma não. Está fazendo mal para você. Está fazendo mal para a sua vida financeira. Está fazendo mal para a sua vida espiritual. Está fazendo mal para a sua vida sentimental. E Jesus quer tratar você. E Jesus quer tratar lá. Você está dizendo como esses escribas: eu não preciso de médico. Jesus, se você não precisa, tá bom. Vocês são os sãos. Os sãos não precisam de médico. Mas os doentes sim. Tem doente aqui nessa noite? Amém? Eu preciso de ti, Jesus. A minha alma anseia pelo Senhor. O que não seria de nós sem Jesus? O que não seria de nós? O que seria de nós sem a mão de Cristo para tratar, para curar, para pôr? E Jesus contou isso mais para frente, depois, na parábola do bom samaritano. Ele vai dizer que um homem foi assaltado, roubaram todas as suas coisas e bateram nele. E ele estava ferido na beira do caminho. E passa o sacerdote e finge que não vê, porque está são e não vai perder tempo com isso. Demora mais um pouco e passa o levita. E o levita observa e diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu estou são, deixa ele aí. Mas lá vem o bom samaritano, que representa Jesus. Pega esse homem, leva a uma hospedagem, trata a sua ferida, passa o remédio nela, cura, enfaixa, deixa tudo tratado. Vai até o dono da hospedaria e diz assim: ei, Espírito Santo, dono da hospedaria, está aqui ó, o preço. Fique com esse dinheiro aqui, eu estou pagando a hospedagem dele. E tem uma coisa, eu vou voltar. Quando eu voltar, se a conta não tiver paga ainda, eu vou dar galardão ainda. Eu vou dar mais, eu pago o que faltar. Sabe por quê? Jesus não fica devendo nada para ninguém. Mas ele trata o bom samaritano, mas ele cuida da ferida, ele não abandona. O levita, ouça isso, o levita abandonou, o sacerdote abandonou, porque ele se julgava sãos. Mas o bom samaritano vem aí. O bom samaritano nos achou nessa noite. Aonde estiver uma ferida, ele quer tratar. Aonde necessitar de operação, ele quer pôr a mão. A pergunta é:
você deixa ou você está são? Está tudo bem? Está tudo tranquilo em nossas vidas? Está tudo nos eixos? Está tudo caminhando bem? Você está são? Jesus disse, você não precisa de médico então. Mas no fundo Ele sabe que nós precisamos. E Ele quer tratar nessa noite. Eu quero te convidar a colocar em pé. E essa observação, você não chega, ninguém chega no médico e diz assim, procura aí doutor, procura aí, pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Alguém faz isso quando vai no médico? Pode ser que eu tenha dor, vai vendo aí. Ele nem vai atender você. Mas alguém chega no hospital e diz o quê? É meu braço, eu caí e machuquei meu braço. Dá uma olhada aqui, médico. Não, é a minha perna. É minha perna, está doendo. Não, são meus rins. Olha, uma dor insuportável. Você já chega dizendo aonde está doendo. No mundo espiritual não é diferente. Jesus é o médico dos médicos. Mas só você. Ele é onisciente? É, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Como foi dito aqui, nós temos o livre-arbítrio. Ele quer tratar. E Ele quer ouvir da tua boca. Tanto é verdade que Jesus chega no cego. Está o cego lá, Jesus fala o que para ele? O que queres que eu te faça? Né? Se fosse alguns tolerância zero, diria para Jesus, Jesus, está de brincadeira, né? Está vendo aqui? Mas Jesus não. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E aquele cego olha para Jesus, olha não, né? Mas ele vira para Jesus e diz, que eu veja. Ele diz para Jesus. Dá para dizer aí? Joga a cartelinha de Dorflex fora hoje. Use a ceia para chorar de alegria, para chorar de gratidão, para chorar de emoção pelo que Jesus fez, em memória dele. Não usa mais não como a hora que você vai tomar o analgésico, não. Não usa mais como a hora de lamentação, não. Usa a ceia para chegar aqui já grato, agradecido, chorando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é hoje, para tratar é hoje. Diga para ele aí o que está doendo, diga para ele aí onde precisa de cirurgia, aonde precisa que ele entre com a mão dele. Oh Senhor amado, feche seus olhos. Aqui estamos, Pai, aqui está a tua igreja, Deus. Senhor, reunida em teu nome. Senhor, com palavra gloriosa o Senhor disse a Mateus, segue-me. E entrou no coração dele e já curou. Senhor, talvez a visão que os outros tinham dele, de corrupto, de alguém que defraudava, de alguém que levava vantagem, de alguém que roubava. Deus, a tua palavra que trouxe esse avivamento na vida de Mateus. E o Senhor, os religiosos chegaram, os escribas chegaram e quiseram, Senhor, diminuir o que o Senhor estava fazendo, diminuir, meu Pai, o convívio com aqueles publicanos e pecadores. Mas o Senhor nos deu esta palavra, a qual nós aprendemos hoje. Aqueles que se julgam sãos, aqueles que se julgam saudáveis, não é para esses que Jesus quer tratar, não são esses que Jesus quer. Jesus quer aqueles que observam uma enfermidade, observam uma dificuldade e se deixam ser tratados por tua palavra. Nessa noite, Senhor, aqui há vidas, e eu me coloco, Pai, também como uma delas, que tem feridas, Pai, na alma, no coração, Senhor, feridas, coisas, Senhor, que deixamos para trás, que praticamos, que falamos, que tomamos, Deus, coisas, meu Pai, atitudes, pessoas, Deus,
Oh Pai, mas nessa noite, aquilo que nos fazia puxar a perna, aquilo que nos fazia parar, porque doía, porque nos impedia de correr, o Senhor está tratando nessa noite. O Senhor está colocando a mão na ferida. O Senhor está colocando, meu Pai, aleluia, bálsamo, como o bom samaritano fez, Senhor, com aquele homem que estava à beira do caminho. O Senhor nos trata. O Senhor trata a tua igreja. O Senhor trata a cada servo teu, Deus. Não viveremos mais de analgésicos, não viveremos mais de coisas provisórias. O que Jesus fez é eterno. O que Jesus fez é só uma vez. Não necessitamos de mais vezes, não necessitamos de mais sacrifícios, não necessitamos de algo mais. Não, é Cristo Jesus e nada mais. Trata esta ferida nesta noite, Pai. Trata nesta noite, meu Pai, feridas na alma, feridas do passado, palavras lançadas, Deus, contra a tua igreja, que feriram, que machucaram, que os fizeram, meu Pai, retroceder, feridas, Senhor, no coração. Deus, eu te peço nesta noite, trata. E talvez nós olhamos para nós mesmos e nos damos como sãos, como saudáveis, mas nessa noite a tua palavra diz que nós precisamos do médico dos médicos. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser cuidados, e o Senhor está aqui para isso nessa noite. Não perca a oportunidade de tratar isso. Não saia daqui mancando, não saia daqui com dor, não saia daqui com algo a ser resolvido. Deixe o médico dos médicos cuidar, deixe o médico dos médicos operar, deixe o médico do médico colocar a mão nesta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, trata, põe a mão, cura, opera, para a glória do teu nome, Deus, para a glória do teu nome. Aleluia. Performances estão sendo mudadas aqui nesta noite, intensidades estão sendo mudadas aqui nesta noite. Aleluia. Você diz: um dia eu corri, um dia eu fiz, um dia eu pude, porque não doía, porque não machucava. E hoje Jesus pergunta e eu respondo que eu estou são. E hoje Jesus pergunta e eu respondo que está tudo bem. E hoje Jesus pergunta, eu digo, eu estou saudável. Mas nós e Jesus sabemos que precisa de cirurgia. Mas nós e Jesus sabemos que precisa ser tratado. Aleluia. Os sãos não precisam de médico, mas onde estiver um doente, Ele vai tratar nessa noite. Aonde estiver alguém dizendo: põe a mão, Jesus, põe a mão nessa ferida da minha infância, Pai. Põe a mão, Senhor, nesse trauma da infância. Jesus, põe a mão, meu Pai, nesse trauma que aquela palavra que lançaram contra mim, Senhor, causou. Pai, põe a mão, Senhor, naquela decepção amorosa que causaram na minha vida. Deus, põe a mão, Jesus, põe a mão, Senhor. Pai, hoje eu me vejo, meu Pai, como uma fraude. Hoje eu me vejo como um fracassado, Jesus, porque minha vida financeira não anda, porque meus amigos têm faculdade, porque meus amigos têm bons empregos, porque meus amigos têm uma boa família, eu não tenho. Deus, põe a mão nessa ferida hoje, Deus. Senhor amado, Pai, Senhor, põe a mão hoje, Deus, no trauma que meus pais causaram, talvez, no trauma, Senhor, que a decepção num casamento, num relacionamento causou. Põe a mão, é hoje. Fala para Ele hoje. Não perca. Talvez você não tenha mais essa oportunidade, é hoje. Talvez nunca mais você tenha essa oportunidade, é hoje que Ele quer tratar, é hoje que Ele quer operar isso na tua vida. Deixa Ele trabalhar, diga: Jesus, põe a mão, está aqui, Pai, conta para Ele,
Conta, aquele cego disse: Jesus, essa pergunta talvez eu não esteja entendendo, porque você está vendo que eu sou cego, mas eu vou dizer para você: Jesus, eu quero enxergar, eu quero ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você tiver são, não adianta reclamar. Enquanto você disser que está são, não adianta reclamar que as coisas não fluem. Não adianta reclamar que as coisas não andam. Você está dizendo: eu estou são. Você está dizendo: eu estou saudável. Você está dizendo: eu não preciso de você, Jesus. Jesus está dizendo: você não precisa, então eu vou cuidar de Mateus, que está precisando. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja você o Mateus nessa noite, seja você o Levi nessa noite, que diz: Jesus, entra na minha casa. Não serve para nada essa alfândega, não serve para nada ser cobrador de imposto, passar os outros para trás. Não, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero Jesus na minha casa. Chegou o avivamento na tua vida hoje. Chegou avivamento na tua casa hoje. Chegou avivamento lá no seu trabalho hoje. Chegou avivamento na tua vida sentimental hoje. Chegou avivamento na tua vida financeira hoje. Chegou avivamento, aleluia, na tua vida espiritual. Deixa Jesus tratar. Deixa Jesus tratar. Deixa Jesus pôr a mão. Aleluia. Ele te lembra hoje que está doendo sim, está machucando sim. Jesus, trata a tua igreja, Pai. Trata a tua igreja, Pai. Eu vou te dar alguns segundos, alguns minutos, para você, só você e Deus. Eu vou te dar alguns segundos, alguns minutos. Eu vou deixar só você e Deus. Eu vou ficar aqui só eu e Deus. Jesus, que trata a igreja. Tu és o médico dos médicos. O avivamento chegou pela palavra nessa noite. O avivamento chegou pela palavra nessa noite. O avivamento chegou pela palavra. Fale com Ele. Essa dor não é simples não, não vai passar não. Ele quer pôr a mão. Ele quer pôr a mão. Deixa Ele pôr a mão aí. Deixa Ele tratar aí. Não importa quanto tempo faz. Não importa quando foi. Ele marcou hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua performance vai voltar ao normal. Você vai querer fazer mais. Você vai fazer uma festa igual Mateus. Ei! Publicanos, pecadores, a festa é na minha casa hoje. Aleluia, aleluia. Jesus, é a tua igreja, Pai, somos nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Tu chamou uma igreja saudável. Tu chamou uma igreja que quer ser tratada. Tu chamou Levis e Mateus para serem tratados. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha ferida, Pai. Eis aqui onde está doendo, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Eis aqui onde dói, Pai. Oh, Senhor amado. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Trata, Pai, trata, Pai. Opera hoje, Senhor, em mim.
Como a tua palavra diz que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um de carne, Pai. Muda, Senhor, muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Oh Deus, feridas foram tratadas aqui nessa noite. Operação foram feitas. Aproveite. Aproveite e desfrute do que o Senhor fez para você. Sabe o que Jesus te fez hoje? Te colocou de pé novamente. Levanta e anda. Toma a tua cama e anda, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Trate. Não deixa nada escondido. Não deixa nada. Lá no livro de Josué, diz que Deus manda eles avançarem e ganharem uma cidade. E diz assim: olha, não pegue nada para vocês. E quando chegou lá, eles conquistaram essa cidade, havia outras à frente. Um dos soldados de Israel cresce o olho na armadura, cresce o olho no ouro e leva alguns despojos para sua tenda. Mas o que é de Deus, fica a lição para nós. O que é de Deus não precisa ser escondido. O que é de Deus não precisa deixar embaixo do pano. O que é de Deus você expõe, o que é de Deus você mostra. E esse soldado foi lá e escondeu. Quando Josué vai à frente para conquistar a próxima cidade, o que acontece? Perdem a batalha. E Josué diz: mas o Senhor não prometeu que a gente ia ganhar? O Senhor não prometeu que a cidade era nossa? Vamos orar a Deus. Senhor, Tu prometeu que nós íamos ganhar, Tu prometeu que a gente ia avançar, mas não foi. O que aconteceu? Josué, esconderam coisa lá. Josué, pegaram os despojos que eu mandei não pegar, deixaram embaixo do tapete. Josué vai até o soldado: e aí? É verdade, Josué, peguei os despojos. E naquele momento ali a lei era rígida, e esse soldado foi fulminado. E o povo avançou e conquistou. O que a gente aprende aqui, e a mensagem de hoje é essa: toda vez que a gente esconder algo de Deus na nossa vida espiritual, vai causar um machucado para nós mesmos. Toda vez que a gente esconder uma dor que precisa ser tratada, só vai fazer mal para nós mesmos, vai impedir nós mesmos de progredir. Mas a palavra do Senhor diz assim, os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Conte para Ele onde dói, conte para Ele onde machucou, e você vai caminhar, e você vai correr, e você vai progredir em todas as áreas da sua vida, como nunca fez antes. Você crê assim? Amém? Diga amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica aqui